Continuando, uma queda que nos fez perder, cair, interromper a aula, mas continuamos no nosso encontro. Então, falávamos na nossa leitura que o Pequeno Príncipe, representando a nossa profundidade, depois de haver visitado as individualidades superficiais dos asteroides, veio à Terra e, apesar dos 8 bilhões, dos bilhões de habitantes, aqui encontrou também a solidão. Ele caiu no deserto. Não viu ninguém. Já receava ter se enganado de planeta, como diz o texto do capítulo 17, quando um anel cor de lua se remexeu na areia. Boa noite, disse o príncipezinho. Boa noite, respondeu a serpente. Então, caindo na matéria, a realidade espiritual, nossa profundidade, se depara com a solidão. É na solidão que nós nascemos, é na solidão que nós morremos. É na solidão, enfim, que nós vivemos. Não importa se casados ou solteiros, se envolvidos com muitos amigos ou com poucos amigos, se em grandes famílias ou se morando sozinhos, se trabalhando com grandes equipes ou isoladamente, nós vivemos sós. Essa é a realidade das nossas vidas, não é? E foi ali, surpreso, que o Pequeno Príncipe se viu só. E se vendo só, tentando se situar, perguntou para a serpente: em que planeta me encontro? Na Terra, na África? Respondeu a serpente: ai, e não há ninguém na África? Não há ninguém na Terra? Aqui é o deserto. Não há ninguém nos desertos, a terra é grande, disse a serpente. O Pequeno Príncipe sentou-se numa pedra e ergueu os olhos para o céu. As estrelas são todas iluminadas. É incrível como na secura, na solidão do deserto, nós enxergamos as estrelas. Todos os princípios espirituais, todos os seres vieram à Terra para viver a solidão, para que na solidão nós olhássemos as estrelas, olhássemos a essência, olhássemos da matéria a realidade espiritual. E o Pequeno Príncipe fez isso imediatamente. Caiu na terra, caiu na solidão, caiu no deserto, e se defrontando com a serpente que simboliza a morte, contemplou lindamente a realidade espiritual. O Pequeno Príncipe sentou numa pedra e ergueu os olhos para o céu. As estrelas são todas iluminadas. Será que elas brilham para que cada um possa um dia encontrar a sua? Será que o nosso brilho essencial, a partir do qual Jesus disse: brilhe a vossa luz, que é o brilho do Espírito, a aura, a auréola, o amor, vai ser descoberto por nós? Vai ser descoberto por nós. E a solidão da matéria nos impulsiona à comunhão
do céu, a comunhão espiritual no amor. As estrelas são todas iluminadas. Será que elas brilham para que cada um possa um dia encontrar a sua? Será que estamos na terra para olhar o Espírito e almejar o Espírito e um dia encontrarmos-nos com nossa essência? Olha, o meu planeta, disse o Pequeno Príncipe, está bem acima de nós, mas como ele está longe. A realidade espiritual é a nossa única realidade. Ela nos envolve por todos os lados desde a Terra, mas ao mesmo tempo que está à nossa volta e dentro de nós, ela está longe ainda na nossa evolução. Teu planeta é belo, disse a serpente. Que vens fazer aqui? Tenho problemas com uma flor. O Pequeno Príncipe tinha problemas com uma flor que ele amava muito e que o amava também. E esses problemas eram relativos ao egocentrismo que boicota e envenena as nossas relações. E ele veio pesquisar nos planetas, veio pesquisar na Terra a solução para ele, para a sua flor, para o egoísmo, a cura para o egoísmo. Ah, disse a serpente, e se calaram. Onde estão os homens? Tornou a perguntar o príncipezinho. A gente se sente um pouco sozinho no deserto. Entre os homens, disse a serpente, a gente também se sente só. A solidão, a nossa realidade profunda. O Pequeno Príncipe olhou-a, a serpente, por um longo tempo. Tu és um bichinho engraçado, disse ele, fino como um dedo. Mas sou mais poderosa do que o dedo de um rei, disse a serpente. O príncipezinho sorriu. Tu não és tão poderosa assim. Não tens nem patas, não podes sequer viajar. Eu posso levar-te mais longe que um navio, disse a serpente. Ela enrolou-se no tornozelo do Pequeno Príncipe, como se fosse um bracelete de ouro. Aquele que eu toco, devolvo à terra de onde veio. Continuou a serpente, mas tu és puro e vens de uma estrela. A pequena serpente, fina como um dedo, tinha o poder de nos devolver à nossa pátria, ao nosso lugar, que é a pátria espiritual, no caso do príncipezinho ao seu planeta. E disse ao príncipezinho, tenho pena de ti, tão fraco, nessa terra de granito, essa terra dura, na realidade dura da matéria. Posso ajudar-te um dia se tiveres muita saudade do teu planeta. A serpente, que simboliza a morte, se oferece para todos nós para o caso de termos muita necessidade de voltarmos ao nosso planeta, ao nosso mundo que é a pátria espiritual. A morte não é uma inimiga, a morte é uma auxiliar para que possamos emergir desse mergulho na matéria
e voltarmos ao nosso lugar, à nossa casa, contabilizar os aprendizados, listar todos os ganhos, todos os aprendizados, todas as curas que tivermos feito no hospital e na escola da matéria. Oh, eu entendo muito bem, disse o pequeno príncipe, mas por que fala sempre por enigmas? Eu os resolvo todos, disse a serpente. A morte resolve todos os enigmas. A visão da vida espiritual, a compreensão da vida como uma morte, uma sequência de mortes infinita, mortes como transformações, como modificações, como expansões. É para isso que fomos criados por Deus, para uma morte permanente. Nós começamos a morrer na matéria mesmo, assim que nascemos. Nós começamos a nos transformar e expandir e crescer assim que surgimos da mão de Deus. A morte resolve todos os enigmas. Qual o sentido da vida? Nos transformar, nos expandir e crescer. Quem sou eu? Nós só compreendemos quem somos, no fundo, quem somos de verdade, à luz da eternidade, à luz da morte. Precisamos conversar com a morte, ao invés de fugir dela. Dialogar com a serpente, porque ela é nossa ferramenta, ela é nossa amiga, ela é nossa ajuda. Ela simboliza a transformação para a qual mais cedo ou mais tarde todos nos abriremos. Precisamos nos abrir para a morte, nos abrir para a vida, nos abrir para a expansão e para a transformação. Nenhum medo. Por que ter medo da vida? Que assim seja para todos nós. Saber que a morte resolve os problemas e que, consultando, aceitando, vivendo a morte, não apenas a do corpo, mas a morte como transformação e aprendizado espiritual, é que realmente viveremos. Só quem vive, aceita, se integra à morte e se entrega à morte, passa a viver. Veja se isso faz sentido para vocês. No livro Pequeno Príncipe, nesse estágio, disse Antoine, calaram-se os dois. É o fim do capítulo 17. Fim? A morte é o fim? O dia dos mortos é o dia de finados? Mas nessa vida sem fim, à luz da eternidade sem fim, a morte é apenas um reinício. E é tão fundamental reiniciar que sempre que temos problemas com nossos celulares, computadores, aparelhos, é reiniciando-os que nós solucionamos os problemas. Reiniciar é nos dar novas chances, é nos dar novas oportunidades, novas vidas. A morte apenas nos dá novas vidas. Soluciona os problemas, porque coloca todos os problemas à luz da eternidade. À luz da eternidade, a doença é cura. O inimigo é reconciliação. A dificuldade é aprendizado. A perspectiva da eternidade é o que nos conseguirá tirar dos problemas, alçando os olhos para a eternidade e nos dar as soluções. Veja se isso faz sentido para você, minha amiga, meu amigo. Hoje viemos
falar à humanidade em nós e à nossa volta. E vamos nessa oração de conclusão dessa primeira etapa dos trabalhos, vamos saudar a morte. Nesse fim de tempos, conforme previsto por Jesus, estamos nos defrontando com a morte, através do que ele chamou de pestes, as nossas pandemias, das guerras, como houve em todos os tempos, dos rumores de guerras, que são esse terrorismo, esse medo permanente que nós vivemos na cidade e em toda parte. Os falsos cristos e falsos profetas, que são esses estelionatários espirituais que povoam todas as religiões. Estamos nos defrontando com a morte real e simbólica. E por que Deus trouxe tanta morte nesse fim dos tempos? Por que Jesus anunciou tantas mortes nesse momento de transição planetária? Precisamos, toda a humanidade, compreendermos o poder da morte, o poder da transformação, o grande chamamento que há em aceitarmos a morte, em buscarmos a transformação. Que toda a humanidade aceite suas mortes diárias, simbólicas, as mortes das pessoas à sua volta, as nossas próprias mortes. Não há nada mais necessário do que morrer. Não há nada mais necessário do que os tempos, esse ciclo de provas e expiações que temos vivido, acabar. A compreensão e aceitação da morte é o grande convite desse nosso dia e é o grande convite que nós fazemos a toda a Terra. Libertemo-nos do medo, porque todo medo é medo da morte. Aceitemos a transformação, a mudança, a expansão, que é o sentido da vida. E vençamos a morte, matemos a morte pela vida. Que toda a Terra, todos os amigos aqui reunidos, aceitemos o convite da vida. Graças a Deus. Muito bom. Com todos os percalços, fizemos reflexões fundamentais, não é? Que assim seja para todos nós. Muito bom. Amigas e amigos, agora trocaremos as observações. Sandra Gomes diz, já se colocando frente a Enir. A Enir antes diz assim, deixa então eu começar por cima. Vamos lá. Sônia Lopes dando o seu boa noite, Sandra Gomes o seu boa noite, Anne dando o seu boa noite, Enir Cajazeira também. Sandra Gomes disse, eu sempre disse, sei lá de onde tirei isso. Se morrer fosse ruim, Deus não deixava ninguém morrer. Devemos viver bem para morrer bem. Teve uma música da cantora Simone, já bem antiga, que dizia, se a morte faz parte da vida e se vale a pena viver, então morrer vale a pena. É bem parecido com o que você fala, Sandra. Essa aceitação da morte é fundamental. Parabéns. A Enir diz assim, em resposta a Sandra Gomes, o que temos é o enigma da nossa morte, como morreremos,
Só Deus sabe, não é? É bem isso. Marcos Magrelo saúda, dá o seu boa noite à família toda. Sandra Gomes diz: não devia Enir temer. Deus é bom. Ele sabe do que precisamos. Tenhamos fé em seu amor, querida. Muito bom, Sandra. É isso. Enir Cajazeira Silva dando seu graças a Deus. Muito feliz por estarmos juntos, muito feliz, apesar dos percalços, por termos feito essa reflexão fundamental. Herói é aquele que vence o medo. Todo medo, em sua profundidade, é medo da morte. E como morte é transformação, todo medo é um medo da expansão, o medo de crescer, o medo de ser, o medo de amar. Vençamos esse medo, porque o nosso destino é crescer, é vencer, é amar. Graças a Deus, minhas amigas, meus amigos, que essa vitória nos dê a coragem necessária para viver esses nossos tempos. Vençamos a morte, matemos a morte. Vivamos a vida em toda a sua plenitude. Assim seja, graças a Deus.